Existe uma solidão que não nasce da falta de pessoas ao redor, ela nasce da falta de iguais. A solidão dos mais fortes, nesse caso, não fala sobre arrogância, ego ou superioridade vazia. Fala sobre o peso de ser excepcional em algo, seja em força, talento, responsabilidade ou visão de mundo. E perceber que, quanto mais alto você sobe, menos gente consegue permanecer ao seu lado. Não porque você quis se afastar, mas porque nem todos conseguem acompanhar. Ser forte não é apenas vencer batalhas ou se destacar, é carregar expectativas, decisões e consequências que ninguém mais pode dividir com você. É olhar ao redor e perceber que, mesmo cercado de pessoas, ninguém realmente entende o que você carrega. É sobre isso que esse vídeo é, sobre o preço invisível da força, sobre o isolamento que nasce quando alguém ultrapassa os limites do comum, e sobre como esse tema aparece de forma poderosa em personagens como Itadori, Gojo e Musashi, e até na própria filosofia. Quando falamos de força em animes e mangás, normalmente pensamos em poder bruto, técnicas impressionantes ou títulos como o mais forte, mas raramente paramos para pensar no que vem depois disso, o que acontece quando alguém chega ao topo. O que sobra quando não existem mais rivais ao mesmo nível, quando ninguém pode realmente compreender suas decisões, seus medos ou seus erros. É aí que nasce a solidão dos mais fortes. Nietzsche dizia que o caminho do homem superior é solitário, não porque ele despreza os outros, mas porque, ao criar seus próprios valores, enxergar além do senso comum, ele inevitavelmente se distancia da maioria. O forte não vive no mesmo ritmo do mundo, ele vê mais longe, e isso cobra um preço. Ele também dizia que quem luta com monstros deve cuidar para não se tornar um, e completava que ao olhar para o abismo olha de volta. Ser forte não é apenas superar desafios externos, é sobreviver ao impacto interno que essa força causa. Nos animes, esse conceito aparece de forma clara. Quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Quanto maior a responsabilidade, menor a possibilidade de dividir o fardo. E é exatamente isso que torna esses personagens tão fascinantes e tão trágicos. Existe uma ideia, quase universal, tanto na filosofia quanto na ficção, de que o topo é silencioso. Não porque seja vazio, mas porque poucos conseguem chegar até lá. Quanto mais alguém se torna excepcional, menos pessoas conseguem entender seus dilemas, compartilhar suas decisões, acompanhar seu ritmo ou até enxergar o mundo da mesma forma. Isso gera um abismo invisível, um espaço entre o forte e os outros que não é preenchido por palavras, amizade ou admiração. Nietzsche acreditava que aqueles que superam a moral comum, que vão além do que é confortável ou esperado, acabam inevitavelmente isolados. Não por maldade, mas por diferença de perspectiva. O forte carrega um peso que não pode ser distribuído igualmente. Sêneca, no estoicismo, afirmava que grandes responsabilidades afastam os homens comuns, porque poucos suportam viver com um peso moral constante. Para ele, o homem de bem não deve fugir das dificuldades, mas encará-las como treinamento, uma forma de fortalecer a própria mente. Para Sêneca, a dor não surge para destruir o homem forte, ela surge para lapidá-lo. A dificuldade não é um castigo, é um exercício. E isso é importante, porque aqui começa uma diferença fundamental. Sofrer não te torna forte automaticamente. O que te fortalece é o que você faz com esse sofrimento. E isso aparece claramente nos personagens que vamos analisar aqui nesse vídeo. Inclusive, vale ressaltar aqui que nesse vídeo vai ter alguns spoilers sobre Jujutsu Kaisen módulo. Então, se você não leu o mangá ou você não quer receber spoilers, fica aí o aviso. Gojo é talvez o exemplo mais direto da solidão pela supremacia. Ele é, sem discussão, o mais forte do mundo do Jujutsu. Todos dependem dele, todos confiam nele, todos esperam que ele resolva tudo, mas ninguém caminha ao seu lado no mesmo nível. Gojo não pode relaxar, não pode falhar e não pode dividir o peso. Mesmo rodeado de alunos, aliados e admiração, ele está sozinho no topo. A diferença entre ele e os outros é tão grande que cria uma barreira invisível. Gojo entende isso, e por isso sua personalidade parece leve, quase debochada. Mas por trás disso existe a consciência de que, no fim, ele está sozinho contra o mundo. A força absoluta cobra isolamento absoluto. E é aqui que Itadori se torna talvez o exemplo mais doloroso desse tema. No spin-off e na continuação de Jujutsu, Itadori chega a um ponto onde se torna o feiticeiro mais forte da atualidade, mas diferente de Gojo, ele não ocupa esse lugar de forma visível. Ele não lidera, não se impõe, não se faz presente no mundo Jujutsu, ele se isola basicamente. Itadori ele age por conta própria, longe dos holofotes, longe até mesmo dos amigos. Nobara chega a comentar que talvez isso aconteça porque Itadori não envelhece. Ele vê o tempo passar, vê pessoas envelhecerem, adoecerem e morrerem, enquanto ele
permanece o mesmo. Isso cria um tipo de solidão ainda mais cruel pro personagem. A solidão de quem sobrevive. Itadori carrega culpa. Culpa por estar vivo, aparentemente. Culpa por ser forte, culpa por não conseguir proteger todos e, ao invés de dividir esse peso, ele escolhe o afastamento. Não por desprezo, mas por dor. Diferente de Gojo, que encara o mundo, Jujutsu de frente, Itadori parece caminhar sozinho. Como se acreditasse que esse fardo só diz respeito a ele. É a solidão do sacrifício, silencioso nesse caso. E aí nós temos Musashi, de Vagabond, que representa outra face desse mesmo tema. Ele escolhe o caminho da espada, e quanto mais forte ele se torna, mais distante fica dos outros. Não porque odeia pessoas, mas porque entende que o caminho da excelência exige silêncio, disciplina e introspecção. Musashi aprende que vencer não traz paz imediata, que ser invencível não preenche o vazio. A força externa cobra um preço interno, e esse preço muitas vezes é a solidão. Assim como Itadori, Musashi carrega perguntas que ninguém pode responder por ele. E aqui é importante deixar algo claro. A solidão dos mais fortes não deve ser romantizada. Não é sinal automático de grandeza nem um troféu. Mas também não deve ser demonizada. Ela é muitas vezes uma consequência natural de ultrapassar limites que poucos conseguem ultrapassar. Ser forte não significa ser completo. Ser excepcional não significa não precisar de ninguém. O erro de muitos desses personagens, especialmente justamente o Itadori aqui, é acreditar que precisam carregar tudo sozinhos, que sua dor não pode ser compartilhada, que seu fardo é grande demais para os outros. E aqui entra algo importante. Itadori ainda associa força a sacrifício absoluto. Ele acredita que ser forte é suportar tudo sozinho, que dividir a dor seria egoísmo, e é aí que a força começa a se transformar em isolamento destrutivo. E é também aí que ele ainda não chegou onde Musashi chegou. Musashi começa sua jornada acreditando que ser forte é vencer, matar, superar, dominar, mas ao longo do caminho ele percebe algo que muda tudo. Ele entende que o verdadeiro homem forte não é aquele que destrói, mas aquele que não precisa destruir. Musashi descobre que a força real se manifesta na gentileza, no autocontrole, na capacidade de não reagir com violência mesmo quando se pode. Ele percebe que dominar os outros nunca foi o verdadeiro desafio, mas sim dominar a si mesmo, que é. Essa é uma ideia profundamente oriental, mas que também ecoa no estoicismo e até em Nietzsche, tardiamente. A verdadeira grandeza está na contenção. Musashi aprende a caminhar sem precisar provar nada e, ao fazer isso, ele deixa de ser escravo da solidão. Ele aceita o silêncio, mas não se fecha para o mundo. O Itadori ainda confunde força com esse martírio, mas o caminho que Musashi trilhou aponta uma possibilidade clara. Itadori pode superar essa solidão quando entender que ser gentil não é ser fraco, que permitir proximidade não diminui sua força, que dividir o peso não torna sua dor menor, mas pode ajudar a aliviar ela. A verdadeira evolução de Itadori não será um novo poder, mas a capacidade de continuar forte sem se apagar, de proteger sem se punir, de existir sem carregar culpa por existir. Gojo talvez nunca tenha chegado a essa conclusão porque não teve pausa, nunca teve pausa no caso. Nunca teve silêncio, nunca teve espaço para refletir isso direito. Talvez se tivesse vivido mais, tivesse aprendido que não precisava carregar tudo sozinho, não precisava ser o pilar absoluto e não precisava viver apenas como símbolo de força. Talvez tivesse aprendido a ser gentil consigo mesmo, algo que Musashi entendeu e que Itadori ainda tá, talvez, aprendendo. E talvez a gente vai ver isso acontecendo futuramente em Jujutsu Módulo. A solidão dos mais fortes é real, ela existe, mas ela não precisa ser o destino final desses personagens. O verdadeiro desafio não é alcançar o topo, é não se perder nele. Musashi nos ensina que a força que não encontra gentileza se torna simplesmente vazio. Gojo nos mostra o preço de carregar tudo sozinho. E Itadori representa aquele que ainda está no meio do caminho, lutando para entender o que fazer com sua própria grandeza. Talvez a verdadeira força seja justamente essa: continuar sendo humano mesmo quando o mundo espera que você seja um monstro, ou no caso de Gojo, né, uma espécie de deus. E talvez no fim, o homem mais forte não seja o que vence todas as batalhas, mas o que consegue amar, proteger e seguir em frente, sem se fechar para o mundo. E no fim, essa é a maior batalha dos mais fortes. Não é contra inimigos externos, é contra esse isolamento, contra a culpa, contra a ideia de que ninguém pode entendê-los. Nietzsche falava sobre transcender o comum, mas também alertava sobre o risco de se perder no próprio abismo. Olhar para dentro exige coragem, e permanecer humano exige ainda mais. Itadori, Gojo, Musashi, todos mostram que a força máxima não está apenas em vencer, mas em não se perder nesse caminho, em aprender quando caminhar sozinho, quando permitir que alguém se aproxime. E talvez a maior prova de força seja justamente essa: continuar sendo humano mesmo estando no topo.